Glória a Deus, glória a Jesus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Deus abençoe. Nós vamos louvar a Deus em nome de Jesus, apresentar um louvor de coração ao Senhor, porque eu tenho motivo para apresentar esse louvor a Ele de coração, porque Ele me deu mais um dia. Durante esse dia Ele cuidou de mim, Ele me deu o pão, me deu a veste, me deu o ar para eu respirar e me deu mais essa oportunidade para estar aqui na casa do Senhor. Eu tenho motivo para louvar o Senhor Jesus Cristo. Tem pessoas que só têm motivo para louvar a Deus se Deus dá um carro, se Deus dá uma casa, se Deus dá um bom emprego, essas coisas todas. E não para agradecer ao Senhor por mais um dia, por mais um prato de comida. Então, eu prefiro ficar nesse viajeiro, nesse pique. Louvado seja o nome do Senhor, agradecendo ao Senhor por tudo. E quando você agradece a Deus, você vive saciado, você vive realizado. Você é realizado, louvado seja Deus. Graças a Deus eu tenho que comer. Eu olho para o travesseiro, e graças a Deus Jesus me deu um travesseiro para eu colocar a cabeça, a coberta. Louvado seja Deus, graças a Deus. Então eu agradeço o Senhor por tudo, louvado seja o nome do Senhor. E é maravilhoso você viver assim, não é não? Bendito o nome do Senhor. Chega na convenção, vê aquele centro de convenção, aquele ar condicionado, aquelas coisas bonitas, um chazinho, uma água, um banheiro bom para usar. Aí eu fico só chorando e agradecendo ao Senhor, porque eu também participei da época das vacas magras, onde nós tínhamos participado de reunião de pastores lá no Balbininho. Não tinha um ventilador, aquele calor em Salvador, mês de dezembro, e a gente ali sufocando, tinha aquela coisa toda, e a situação difícil, nós não tínhamos condições de pagar hotel, a igreja não tinha condições. Aí nós arrumávamos um colégio, uma escola particular. A dona dessa escola é filha do pastor, do irmão Antônio. Esse irmão Antônio, não sei se ainda é vivo, ele era irmão do pastor Devenval Cerqueira, que foi presidente da nossa convenção, que passou para o Senhor agora há poucos dias, há pouco tempo. Então a gente ia para o colégio, para a escola dela lá, e a gente levava o alimento, levava o arroz, a coisa. E aí 2, 3 irmãs ficavam, sem entender, hoje cozinhando. Então a gente saía e ia para lá, passava um dia sem comer. A gente só comia umas 10h30, 11 horas da noite, quando a gente voltava, porque não tinha condições de estar pagando um ônibus, essa coisa toda. Mas, e aí a muriçoca matando a gente lá, é um negócio sério, você entendeu? Não tinha um ventilador, aquele calor. Mas a gente estava ali todo feliz. Então quando a gente vai para um lugar melhor, onde você senta, ar-condicionado, água e tal, um hotel, certo? Então ali, tudo aquilo ali é motivo para a gente ficar só agradecendo o Senhor. Muito obrigado. O Senhor é grande na nossa vida, o Senhor tem nos dado esses privilégios. Louvado seja o nome do Senhor. Você olha lá para os pastores jubilados, vê eles lá sentados naquelas poltronas bonitas, confortáveis, vê eles, você entendeu, tomando uma aguinha gelada, um cafezinho, vê eles sendo conduzidos por aquelas pessoas que a nossa convenção escala para fazer aquilo, e conduzindo eles para o hotel, você entendeu, entra dentro da van, cuidando deles. Então, porque eu vi muitos pastores passar até fome. Então quando eu vejo assim, bate aquela alegria no coração da gente, só agradecer ao Senhor e dizer: o Senhor é bom, bendito é o nome do Senhor. Bora cantar um hino em nome de Jesus, 432, enquanto a gente estiver cantando, você que trouxe a oferta ou dízimo para devolver, certo? Devolve em nome de Jesus e devolve com alegria. Nada de contribuir com cara fechada. Se for para contribuir com a cara fechada, é melhor não contribuir, porque se você contribui com a cara fechada, com o coração fechado, só vai servir para a igreja, só vai servir para pagar a conta de luz, para fazer alguma coisa, mas para você mesmo não vai servir. Então eu quero que
a oferta ou dízimo, certo? Abençoa a igreja e abençoa você também. Então eu sou muito de ensinar, mostrar o que a pessoa precisa fazer para ser abençoado por Deus. Louvado seja o nome do Senhor. 432. Limpa a vela aí, bora cantar. Minha vida seja assim, consagrada a ti, Senhor, possa sempre tu por mim operar o teu amor. A minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, toma para sempre sim. Que meus pés somente vão onde os santos possam ir, numa eterna canção. Minha voz se faz ouvir, a minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, aleluia. Seja o meu tempo já consagrado em teu amor, que meus lábios, Jeová, falem só do teu amor. A minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, toma para ser. Toma, Deus, o meu querer, faz o teu, ó Salvador, hoje habita no meu ser, enche-me do teu fervor. A minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, toma para sempre sim. Oh, recebe-me, Senhor, quando venho me mostrar a teus pés, ó Salvador. Hoje vem me consagrar, a minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, toma para
Glória a Deus. Engrandecido é o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus, que vive de eternidade a eternidade. Aleluia. Abra as vossas Bíblias em nome de Jesus, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, no capítulo 5, e do versículo 13 ao 16, para a glória e honra do Senhor Jesus, e para a nossa alegria, para o nosso elevo espiritual, e para a vergonha e desprezo de Satanás, né? A gente sabe que quando a gente lê a Bíblia, o reino das trevas, você entendeu? Cai por terra. O reino das trevas perde força. Louvado seja Deus, porque aonde a luz chega, as trevas dissipam, né? As trevas somem. Quem encontrou diz amém. Diz assim a palavra de Deus: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá a luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Amém. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos, louvado seja Deus, em reverência a Deus, e solta a sua voz bem alto, louvado seja Deus, porque uma coisa que está sendo ameaçada de extinção é uma oração em voz alta. É uma oração em voz alta. Muitos não conseguem mais soltar a voz e orar em voz alta. E a igreja foi formada, a igreja foi edificada sobre uma oração em voz alta, sobre um jejum de sinceridade, uma leitura. Louvado seja Deus. E claro, acima de tudo, ela foi edificada em Jesus. Mas claro, eu preciso edificar a minha vida na oração. E essa oração, na hora que for para ser em silêncio, é em silêncio. Na hora que for para soltar a voz, é soltar a voz. E que a gente não seja morno, que a gente seja quente, como ensina a Bíblia. Querido Deus, Pai Criador dos céus e da terra, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus, agradecemos o Senhor pela palavra lida, agradecemos o Senhor pelas maravilhas do Senhor, agradecemos o Senhor por estar aqui. Joga por terra toda a obra de Satanás, tudo aquilo que não provém de ti, que caia por terra em nome de Jesus, Deus. Oh Pai, liberta as almas, liberta as vidas que estão aprisionadas pelo inimigo e ajuda essas pessoas a te conhecer como o Senhor nos ajudou. Deus, abre a porta da tua palavra e me ajude a ministrar a tua palavra. E em nome de Jesus, oramos ao Senhor. Amém, Deus, e amém. Louvado seja o nome de Jesus. Irmãos, louvado seja Deus, as irmãs estão aí trabalhando, cortando ali uns papéis, fazendo uns bilhetes, para daqui a pouco a irmã Marta e outras irmãs estarem entregando na saída do culto, quando terminar o culto. Eu falei para os irmãos que nós vamos precisar de R$10, e falei para os obreiros para arrecadar. Esse fundo é para ajudar a casa do vovô, é para ajudar a casa do vovô. O promotor cobrou que nós temos que colocar corrimão, tudo inox assim, lugares, não aceita ferro, não aceita cano, e assim vai. Temos que trocar todas as camas e colocar aquelas camas, que cada cama fica R$1.800. Você entendeu? Se a gente não fizer isso, corremos o risco de ver a casa fechada. Então, fez isso, exigiu uma enfermeira lá, mas aí procurei o prefeito, e eu e a irmã Renata conversamos com o prefeito, e o prefeito
contratou uma enfermeira para estar lá de plantão lá na casa do vovô, que só a enfermeira pode fazer um relatório, sem entender, só ela pode assinar esse relatório, uma técnica de enfermagem não pode, mas assim o prefeito conseguiu para nós, louvado seja Deus, que Deus abençoe ele, que Deus recompense a vida dele, a família dele, é isso que a gente deseja para ele, e só temos que orar pela vida dele, por tudo que ele já fez, por nós, pela igreja, louvado seja Deus. Paga a irmã Ronéia lá na casa do vovô, lá no colégio também, paga uma pessoa, e assim vai, Deus recompensa, mas não estou fazendo campanha nem pedindo voto, que eu falo para ele, eu não peço nem voto da minha mulher, eu não peço, você entendeu? Eu não sou de pedir voto para o senhor, certo? Agora, o que o senhor fizer pela igreja, eu tenho que falar, se o senhor quiser, ele pode falar, então tudo que faz, eu tenho que falar, porque é meu dever dizer, essa coisa veio de tal lugar, isso aqui foi alguém, louvado seja Deus, lá, graças a Deus, ele conseguiu a energia lá para a escola, você entendeu? Botou o cascalho, e agora, louvado seja Deus, está fazendo o asfalto lá para a escola, e fui lá agradecer ele, peguei na mão dele, disse, Deus abençoe o senhor, e ele disse, continue orando pela minha vida, eu disse, continuarei sim, se nunca mais o senhor me ajudar, jamais, você entendeu? Eu vou dizer que o senhor não me ajudou, tudo que o senhor fez, você entendeu? Continuarei dizendo que o senhor me abençoou, louvado seja Deus, mas é assim, certo? Então Deus recompensa ele, Deus recompensa a família dele, e louvado seja Deus e a carreira política dele, que Deus possa abençoar, é isso que a gente deseja, em nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Bora meditar na palavra do nosso Deus, nas escrituras sagradas. Louvado seja Deus. Quando lemos esse texto, já a gente pega que esse texto gera em nós uma responsabilidade maior, ou gera em nós um dever maior para com as coisas de Deus, para com a igreja, para a nossa vida. Muitos olham só por esse lado. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Deus chegou para Abraão e falou para ele, sai da tua terra e da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei, para muitas pessoas aquilo ali foi tipo um massacre santo na vida de Abraão. E às vezes as pessoas não param para entender que para Deus chegar numa pessoa e pedir à pessoa, sai da tua terra e da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Deus não deixou nem Abraão questionar, Senhor, eu vou para onde? Eu vou pegar a estrada para o sul ou para o norte? Deus não deixou. Mas como Abraão sabia que o homem que suportar as exigências de Deus, que a recompensa é certa na vida dessa pessoa, Abraão tinha consciência disso. Abraão tinha uma consciência, essa consciência fala com o homem. Então Abraão disse, suportarei tudo que o Senhor exigir de mim, mas honrarei o meu Deus. E você vê que lá na frente, Deus chega para ele e diz assim, Abraão, conta as estrelas do céu. Ele diz, não posso, Senhor. Conta os grãos de areia da praia. Não posso, não tenho condições. E ele disse, assim será a tua descendência. Aí chega para o homem e diz, aqueles que te abençoar, eu abençoarei. Aqueles que te amaldiçoar, eu amaldiçoarei, Abraão. Então quer dizer, o ser humano, ele quer mais as coisas, a recompensa. O ser humano, ele quer mais a recompensa, ele não quer pagar o preço pela recompensa. E nós precisamos entender que em qualquer área, para a gente ter uma recompensa, a gente tem que pagar o preço para ter a recompensa. Eu quero ter 100 reais no final do dia, eu tenho que pagar o preço pelos 100 reais. Eu tenho que ir lá, ralar, trabalhar, prestar X horas de serviço.
Você entendeu? Para no final do dia ter aqueles 100 reais. Mas nós às vezes só olhamos para os 100 reais, não queremos pagar o preço dos 100 reais. Louvado seja o nome do Senhor. E quando a gente lê esse texto da palavra de Deus, a gente sempre olha para esse lado. A palavra do Senhor está nos ensinando que nós somos o sal da terra. Nós somos o sal da terra. E Jesus deixou bem claro nesse sermão. Ele disse: se o sal for insípido, por que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Então Jesus, ele disse: olha, vós sois o sal da terra. Vós sois o sal da terra. Louvado seja Deus. O sal da terra, o sal é para conservar os alimentos, é para dar sabor na comida. Não é assim mesmo? Hoje não, hoje tem freezer, tem geladeira, tem um monte de coisa para conservar os alimentos. Mas naquele tempo, antigamente não tinha. Matava lá um boi, tinha que salgar, colocar sal na carne, e aí tinha que colocar lá num pau, às vezes até lá num arame, lá na cerca e tal, para secar. Então o sal, a carne secava, mas não estragava, porque o sal não deixava estragar. Então o sal conservava aquela carne. E lá a carne ficava 4, 5 meses lá, seca, não era só cortar, colocar de molho. Aquela carne de sol é uma beleza. Então quer dizer, o sal é para conservar. O sal, louvado seja o nome do Senhor, para conservar os alimentos. Então quando Jesus disse que eu e você somos o sal da terra, louvado seja Deus, Jesus não estava apenas fazendo uma cobrança em cima da gente. Você vê que ser um representante de Jesus, sábado aqui na nossa reunião, eu disse para os obreiros, esposa de obreiro, um bocado de gente, eu disse: nós vamos tratar dos assuntos de Deus, porque nessa tarde estamos aqui para representar o Senhor nesta reunião. Então, representar Deus é uma honra para a gente. Representar o Senhor é uma honra. Representar o presidente já é uma honra. Representar não sei quem já é honra. Imagina representar Deus. Por que representar o Senhor? Porque nós reunimos para tratarmos dos assuntos da obra de Deus. Então estávamos ali tratando das coisas do Senhor. Então estávamos ali representando o Senhor dentro do reino dele. Louvado seja o nome do Senhor. Então o sal é para conservar. Aonde tem um crente salvo que está na ativa, louvado seja Deus, esse crente, ele conserva o ambiente. Esse crente, ele conserva a casa. Esse crente, ele conserva a rua. Esse crente, ele conserva a cidade. Esse crente, ele conserva o mundo. Sabe por que o mundo não está pior do que você está vendo aí? Porque a igreja do Senhor está na terra. E se a igreja de Jesus, os crentes salvos na validade, no prazo de validade, tudo certinho aqui. Não estou falando de crente sal que já foi jogado fora. Então quando o sal vence, joga fora. Então muitos cristãos é um sal que já venceu, que já não tem mais valor nenhum. Esse aí já foi jogado fora, como disse Jesus: se o sal se tornar insípido, para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Louvado seja Deus. Eu não sei se irmã Luciene, mas o irmão João está aí, está aqui hoje, está não? Ei, rapaz, quando nós mudamos para aquela casa lá, o trem era feio, lá na antiga sede.
Luciano Major morava de um lado. Rapaz, e esse povo, o diabo pegava esse povo. Esse povo não tinha hora para brigar, não. E tinha um dia que o Machuvinha acordava assustado, que é o que é. Esse povo quebrando o pau. Quando foi um dia, eu e o Machuvinha combinamos. Nós somos o sal. E estamos aqui para saborear e conservar. O dia que eles deram mais uma crise dessa aí, que o pau quebrar lá dentro de casa, nós vamos ali para o fundo da casa e nós vamos estender as mãos em direção à casa deles, repreendendo esses demônios que estão perturbando esse casal, essa família. E assim nós fizemos umas 2, 3 vezes. O irmão João chegava na firma e chegava de noite, eu não pensava que não, o negócio pegava. E aí você sentia a presença do demônio. Aí nós íamos para o fundo da casa, estendia as mãos em direção à casa deles, ficava ali 15, 20 minutos orando baixinho para eles não ouvir nada e pedindo: Deus, repreenda esse demônio, liberta esse casal, esta família, louvado seja Deus. E assim foi. Como o irmão João e a irmã Luciana toda a vida conhece o nosso irmão Luiz Alexandre, lá conversou, sei que o irmão Luiz Alexandre intermediou, e aí nós chegamos na sala dessa dita casa, e ali nós fizemos um culto, e naquele dia eles aceitaram Jesus, e aí nunca mais deu aquelas crises, louvado seja o nome do Senhor. Nunca mais deu aquelas crises, era uma miséria, eles moravam de aluguel nessa casa, e o Senhor foi abençoando eles. Hoje eles têm a casa deles para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Então, louvado seja Deus. O sal é para dar sabor, é para dar gosto, e é para conservar também. Então, aonde tem um crente salvo, algo sobrenatural tem que acontecer. E esse crente salvo, ele soma para o bem das pessoas. Através dele, outras pessoas chegam a Deus, demônios caem por terra, e o nome do Senhor nosso Deus é glorificado. Louvado seja o nome de Jesus. Então o crente, Deus chamou eu e você, nomeou a gente, ungiu a gente e disse: agora eu quero que você vá e que você seja sal. Não é um salvo em si, não é um sal para ser jogado fora, é aquele sal que aonde você pisar, louvado seja o nome do Senhor, a planta do seu pé, algo de Deus vai acontecer. E ai daquele que se levantar contra o sal de Deus na terra. Ai daquele que se levantar contra o sal de Deus na terra. Quando nós morávamos lá em Brejinhos, um dia, antes da gente mudar para Brejinhos, a gente não sabia que ia mudar para Brejinhos. E uma vez eu e o Juvinho, nós estávamos vindo de viagem, estávamos vindo do Goiás. E quando chegamos ali no Poço Jaguar, lá na 242, lá perto de Botirama, paramos. E naquele dia bateu uma vontade de fazer um culto no pátio daquele posto. Sei que depois a gente veio embora, mas ficou o Poço Jaguar. Perguntei o nome daquele lugar, daquele povoado. Disseram para mim: aqui é Brejinho da Serra Negra. Está certo. E quando a gente foi para Brejinhos, ficou isso na nossa cabeça. E eu disse: nós temos que abrir um trabalho. Quando eu cheguei lá, disse: aqui é um lugar que tem muitas chácaras, é um lugar muito bonito, muitos pés de manga. Agora que você passar ali no Poço Jaguar, aí depois do Poço Jaguar, uns 30 metros, você vê uma rua, você entra ali,
é o povoado ali para dentro. Você dá uma entrada lá para você ver que povoado bonito. Só que ali tem uma rede de magia negra, de candomblé, naquele lugar que só misericórdia. A maioria daquelas chacras é para rituais diabólicos. E aí nós começamos chegando e vamos fazer um culto lá. E aí, bora ver lá como é que faz. Andando por ali, conhecemos um casal, irmã Iraci e irmã Hermival, que não era crente, que morava numa casa do lado do Poço Jaguar, naquela fazenda. Eles gerenciavam aquela fazenda muito grande. E aí, essa mulher, o demônio oprimia ela, e eles faziam parte lá da magia negra, essas coisas, batia tambor, aquela coisa toda. E aí essa mulher, o demônio pegou ela, que esse demônio se transformava numa lagartixa e ficava entre a pele e a carne dela, comendo ela por dentro. Então ela também só se sentia bem se ficasse lá deitada, sentada lá no monturo. Aquele sol ali quente, ela passava o dia ali, só o couro e o osso. Mas um dia numa pregação eu disse: aonde o sal chega, o sobrenatural de Deus acontece. E eu preguei ali no pátio do Poço Jaguar, que foi o culto, e eu disse: Deus tem poder para te transformar, para mudar o teu cativeiro. Aquela mulher aceitou Jesus. Aí depois convidou a gente para a gente fazer os cultos na frente da casa deles. Então a gente foi fazer os cultos lá. Hermivaldo assistiu os cultos, atendia a gente muito bem, recebia a gente muito bem, mas ele batia tambor lá dentro de um candomblé. E aí, um dia, o chefe do candomblé mandou ele me dar um recado, que eu não fosse mais lá não, que todos os pastores que passaram por lá, que ele fez trabalho e botou para sair de lá, e que eu saísse, porque senão o pior iria acontecer. E 2 vezes Satanás tentou me matar, 2 vezes eu quase capoto o carro na estrada, indo para lá. Senti mesmo a presença do diabo. Mas Deus me deu o livramento. Quando o irmão Hermivaldo me deu o recado, eu lembrei desse versículo. Disse: irmão Hermivaldo, eu sou salvo. Eu sou salvo. E ele não é. Então, aonde um sal chega, a vida das pessoas tem que ser mudada. Mais cedo ou mais tarde, a vida das pessoas tem que mudar. Não pode continuar daquele jeito. Aí eu disse: fala para ele que eu não quero confusão, briga com ninguém, mas fala para ele que daqui eu não arredo o pé, vou continuar falando de Jesus. Pois então diz para ele que ele vai morrer. Eu disse: só morro se Deus permitir. Eu estou guardado de Deus. E diz para ele: cuidado, não mexe com sal, porque quem mexe com sal, com pessoas de Deus que tem vida na presença de Deus, se prepara, ou se converte, ou a qualquer hora Deus tira. Louvado seja Deus. E aí, um dia ele viajou lá para o Pernambuco para ver um negócio com uma herança lá, com a filha e tal. Lá numa confusão, o diabo pegou ele, e ele pegou um revólver e enfiou no ouvido e se matou. E a obra de Deus continuou lá. Depois Hermivaldo viu aquilo, foi isso que levou Hermivaldo a se converter, a aceitar Jesus. E aí o trabalho pegou, louvado seja Deus. Nós abrimos um trabalho lá, colocamos um missionário lá, e Deus deslanchou o trabalho. E hoje tem uma congregação e um bocado de crente lá, para a glória e a honra do Senhor Jesus. Então, aonde o sal chega, louvado seja Deus, esse sal tem que dar sabor, tem que dar gosto, louvado seja Deus. E esse sal também é para conservar. A gente não vê, porque a gente não vê o mundo espiritual. Mas o que a igreja do Senhor Jesus, o que os crentes salvos estão fazendo, louvado seja Deus, é coisa grande, impedindo a manifestação diabólica sobre a vida das pessoas.
Nós estamos na terra, louvado seja Deus, conservando a humanidade, louvado seja Deus, e dando para as pessoas o gosto de viver, a razão de viver, sentido para viver, mostrando para as pessoas que ainda há esperança e que todos nós podemos ter dias melhores na terra. O mundo está indo de mal a pior, mas eu e você que servimos a Deus está dizendo: Jesus é bom. Nós tivemos, louvado seja o nome do Senhor, na igreja no domingo. Deus nos encheu da sua presença. Ontem nós fomos lá perto de Seabra, lá na Lagoa da Boa Vista, por um lado, visitar uma família. Lá nós falamos de Deus, voltamos de lá cheios de Deus. O Senhor abençoou ricamente, louvado seja Deus. Então hoje amanheci radiante. Hoje à tarde fui lá ver minha mãe. Quando eu cheguei lá, ela disse: eu tenho uma notícia para te dar. Eu disse: o que foi? Essa semana eu fui lá em Salobo, na casa de minhas irmãs, na casa de Belina, de Hilda, e Edith também, minha irmã, foi comigo. Porque de 8 irmãs só tem 5 vivas, 3 já partiram. E ela disse: chegando lá, eu comecei a falar de Jesus, comecei a falar do Senhor Jesus para elas e para meu sobrinho, louvado seja Deus. E ela disse: e aí Belina é mais velha do que ela, a tia Bela já tem 85 anos. Disse: aí, mas trabalha na roça, faz muita coisa. Disse: aí Belina começou a chorar. E aí Belina disse: eu quero esse Jesus que tu está me oferecendo. A mãe ainda está naquele costume que quem aceita Jesus tem que levantar a mão e tem que ficar de pé se estiver sentado, e daí tem que dobrar o joelho. Ainda está naquele mesmo costume. E aí, louvado seja Deus, a mãe disse: tu, Manel Messias, e tu, Manel Messias, tu também não quer aceitar Jesus, meu filho? Aí ele já começou a chorar e disse: eu quero, tia Cid. Aí Luciene, irmã dele, esse povo já tudo 35, 40 anos. Aí a mãe disse: tu, Luciene, tu também não quer aceitar Jesus? Aí ela disse: eu quero. Aí Noé, meu irmão, estava com minha mãe, e minha mãe disse: Noé, vem cá. Noé estava lá. Disse: o que foi, mãe? Esses 3 aqui, Belina, Luciene, Manel Messias, aceitaram Jesus. E agora, tia Cida, o que nós temos que fazer? Dobra o joelho, reverência a Deus. Já bateram o joelho no chão. E aí disse: olha eles aí, Noé, aceitando Jesus. Quando foi, eu cheguei lá, ela disse: eu ganhei Belina e Manel Messias e Luciene para o Senhor Jesus. Essa notícia que eu tenho. Ela falou para dar essa, meu irmão, diz ele, diz aí, nós vamos, vem cá, que eu tenho a notícia para dar ele. Quando cheguei lá, ela veio me dar essa: então você volta glorificando o Senhor Jesus. É aquela alegria por dentro da gente, aquele gozo na aula, choramos. E eu disse: então, louvado seja o nome do Senhor. Então, servir a Deus aqui nesse mundo, ser sal desse mundo, é ter um pedaço do céu na nossa casa, na nossa família, na nossa vida. A gente está enfrentando muita coisa, mas dentro de nós uma paz reina, e essa paz, então quer dizer, eu sou sal, você é sal, então a gente tem essa paz, e essa paz a gente passa para as pessoas. Lembra lá de Eliseu? Ele passava na frente da casa daquela família. Foi um dia a mulher disse para o marido: vamos arrumar um quarto, vamos colocar uma cama, porque esse homem que passa aí, esse homem é o homem de Deus. Então ela sentia a paz de Deus que estava na vida do profeta, ela sentia, e aí o homem foi lá, chamou, e aí ele já tinha um lugarzinho para hospedar. Louvado seja Deus. Então a paz de Deus que está em nós, louvado seja Deus, na vida daqueles crentes que estão vivendo a palavra do Senhor. Entende isso aqui? Louvado seja Deus. Não é só fazer parte da igreja, não é só dizer que é crente, não é só dizer que é membro da igreja, não. É aqueles que estão vivendo as escrituras sagradas, é esse aí que é sal. E esse que é sal, louvado seja Deus, aonde ele chega, ele faz a diferença. Aonde o sal chega, não faz a diferença? Aonde coloca o sal não faz uma diferença tremenda? Faz. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Então muitos acham que ser sal, muitos só olham para a responsabilidade e para o dever. Não, eu tenho que ser sal, eu tenho que dar exemplo, eu tenho que dar bom testemunho,
E isso é pesado. Aí só olha para esse lado. Por que não olha para o outro lado também? Claro, tem esse lado, sim, existe esse lado. Mas por que não olha para o outro lado? Por que não olha para o outro lado e diz: eu fui honrado por Deus quando o Senhor me deu entendimento para eu aceitar Ele. Eu fui honrado pelo Senhor, fui agraciado por Deus. No meio de uma multidão, Ele viu eu. Ele agraciou na minha vida. Muitos nasceram do mesmo ano que eu nasci e não aceitaram Jesus, não conseguiram aceitar Jesus. Mas eu, pela misericórdia, o Senhor agraciou na minha vida. Eu dentro de uma boate, e o Senhor falou comigo. Ele estava agraciando na minha alma, e Ele foi me chamando, até me trouxe para o caminho dele. Então eu fui agraciado. Então a Bíblia diz que não fui eu que escolhi o Senhor, mas foi Ele que me escolheu. Foi Ele que me escolheu, não foi você que aceitou Jesus. Foi Ele que te aceitou, foi Ele que te convenceu, foi Ele que te lapidou, foi Ele que te deu força, foi Ele que te deu autoridade para você levantar a mão ou confessar Jesus como Senhor e Salvador. Foi Ele. Então é Ele na nossa vida. Aí tem gente que fica olhando só para os deveres. Vai devolver uma oferta na igreja, só olha para o dever de devolver a oferta. Vai devolver um dízimo na igreja, só olha para o dever de devolver o dízimo. É dever, e às vezes custa caro, custa. Eu falei com as irmãs ali, cortando bilhete, não sei o quê, e eu disse: eu estou mais convicto de que eu estou abençoando a igreja. Você entendeu? Estou mais convicto. Conversando com o pessoal ontem, e eu disse: não queira ser pastoreado por mim não, porque os irmãos de Iraquara estão sofrendo. E aí eu comecei mostrando o que a gente faz, o que a gente exige dos irmãos, como a gente bota os irmãos para trabalhar. E uma pessoa tomou a palavra e disse: pastor, trabalhar para Deus é honra. E feliz uma igreja que tem uma pessoa, um pastor que cobra isso da igreja. Quando o pastor cobra isso da igreja, que a igreja trabalha, faz isso e aquilo, a igreja se sente realizada na terra. Mas nós não estamos fazendo nada, a gente se sente inútil. A gente se sente inútil. Aí eu voltei de lá para cá mais convicto de que eu estou certo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando alguém vai devolver um dízimo na igreja, fica olhando só para os gafanhotos, fica olhando só para a maldição, fica olhando: se eu não devolver o dízimo, vem maldição. Se eu não obedecer, vem maldição. Se eu não servir a Deus, vem maldição. Pelo amor de Deus, é dever nosso, mas eu quero que você aprenda comigo. Louvado seja Deus. Porque quando eu aceitei Jesus, eu vi muitos crentes: eu vou devolver o dízimo porque senão as maldições. Sim, a Bíblia diz: se eu não obedecer a palavra do Senhor, a Bíblia diz que as maldições, você entendeu? Me pega. Isso a Bíblia diz, que mostra claramente. A Bíblia diz que se eu não servir a Deus, a Bíblia diz que o meu fim é ir para a condenação. Mas quando eu lutei, foi mais ou menos 4 meses, 5 meses, orando, jejuando e pedindo a Deus: eu não quero ser esse tipo de crente que eu vejo dentro da igreja, não. Eu quero ser um crente, Deus, que sirva ao Senhor por gratidão. Eu quero ter a alegria de trazer para devolver um dízimo. Eu quero devolver de coração. Eu não quero devolver com cara fechada. Eu não quero devolver murmurando. Eu não quero devolver dizendo: será o que ele vai fazer com o meu dízimo? Eu não quero devolver dizendo: será o que o tesoureiro vai fazer? Será que o tesoureiro não vai pegar esse dízimo? Deus, porque eu ouvi muito esses comentários e eu dizia: eu quero servir o Senhor, para eu chegar na tua casa e devolver o que é do Senhor, dizer: a minha parte eu fiz, quem quiser roubar, que rouba para lá e vá para o inferno. Agora eu quero chegar no céu, eu quero servir o Senhor,
é de coração, Deus. Eu não quero ser esse tipo de crente que eu vejo dentro de igreja. Foi uns 5 meses eu orando, jejuando, mais jejuinho. Aí nós conseguimos. E hoje nós servimos desde lá, há 33 anos atrás, que a gente serve a Ele por gratidão. Eu vou para a igreja porque Jesus é bom. O que Ele fez por mim, eu devo estar na igreja mais do que eu estou indo. Eu vou abençoar a igreja. Eu tenho que fazer muito mais, porque Jesus não dizimou, não foi só 10%, Ele deu a sua vida 100% para você. Então aprendi a devolver um dízimo por gratidão, aprendi a servir o Senhor por gratidão. Às vezes eu passo meses sem lembrar do inferno, às vezes eu passo meses sem lembrar de maldição, isso e aquilo, porque eu estou focado na gratidão ao Senhor por tudo que Ele fez na minha vida. E tudo que eu faço para Ele, louvado seja Deus, sempre faço movido por uma gratidão. Está difícil, tá, mas Ele fez muito mais por mim. Então não podemos ficar olhando só para a responsabilidade, só para o dever. Precisamos pegar a responsabilidade e depois pegar a honra. Não é honra o que eu fiz nesta noite, devolver uma oferta. Quando nós estávamos no mundo, nós devolvíamos a oferta para quem? Para Satanás. Não era? A gente ofertava e dizimava para ele. Gastava o dinheiro nas festas mundanas, gastava o dinheiro em bebidas, outros gastavam em droga, outros gastavam na prostituição. Não era assim? Então a gente dizimava para Satanás. Mas aí Jesus entrou, mandou o Espírito Santo entrar lá naquela boate onde eu estava. Alguém diz: o Espírito Santo não entra numa boate. Se precisar, para convencer alguém a aceitar Jesus, ele entra até no inferno, quanto mais numa boate. Deixa desse negócio de achar que Deus ele é radical ao ponto de não entrar dentro de uma boate. Eu vou te contar um negócio que aconteceu comigo lá em Vitória da Conquista uma vez. Eu tenho um primo que morava em Vitória da Conquista, e o cara é raparigueiro, é sem vergonha. E eu estava na casa dele, fui levar uma tia dele para fazer um tratamento lá, negócio de diabetes, uma ferida no pé. E lá coloca dentro de um quarto assim, não sei como é que é aquele, não sei que o trem é uma fumaça lá dentro. Aí bota a pessoa e aqueles aparelhos lá, aquele negócio aí vai ajudando a carne a cicatrizar, a vencer a ferida. E fui levar essa irmã, a saudosa irmã Ana. E aí ele disse: hoje vamos comer a carne? Eu disse: vamos. Falei para ele: se você pagar, eu disse: pago, vamos embora. Organizou um churrasco. E aí, rapaz, ele disse: vamos chamar seu primo, o outro primo nosso, bora lá buscar ele, vamos. Chegou lá, ele entrou dentro de um prostíbulo todo granfino, coisa de gente grande. Quando a menina encostou, ele disse: olha, isso aqui é meu amigo. E eu sem entender, eu estava voando. E eu dentro do carro, a menina chegou e disse: ó, esse aqui é meu amigo, ele vai ficar aqui. Eu disse: ficar aqui o que, moço? Ele disse: e aí quando for amanhã eu passo aqui para pegar ele, e aí a conta, tudo que precisar gastar, coloca na minha conta. Tá bom. Aí quando eu olhei, a menina veio querendo me beijar. Falei: minha filha. Aí eu falei: minha filha, eu entendi, a ficha caiu. Eu disse: minha filha, esse endemoniado, esse atribulado é assim mesmo. Mas ele é gente boa, mas é atribulado. E ele brincando, só que você fez para brincar. Não, aquilo foi um agir de Deus. Se Deus ou o diabo, mas usou ele para me levar lá. Aí eu olhei para a menina e falei: minha filha, eu sou pastor, sou da igreja. O que te levou, minha filha, a entrar por essa vida, vender o seu corpo? Você tem um corpo tão bonito, você é uma menina tão bonita. Por que você se rebaixa tanto, minha filha? Por que você se rebaixa? E nesse momento Deus está falando com alguém do outro lado que vendi o corpo, que a partir de hoje não vai vender mais. E eu disse: por que você se vende assim? Por que você se rebaixa? Uma mulher que vende o seu corpo, sabe, ela está se rebaixando, se desvalorizando. Ela falou: o que te levou a isso, minha filha? Vai estudar, vai para a igreja, e
Deus vai te dar uma família e você vai entregar seu corpo só para o seu marido. Aí ela chorou e disse: minha filha, se você não gostou, se você achou que isso foi humilhação, me perdoe. Ela disse: não tem nada de humilhação, eu sou desviada da igreja. Aos 13 anos eu afastei da igreja. Eu disse: pois volte para Jesus, você precisa voltar para o Senhor Jesus. E ela disse: vou voltar. Um dia que você voltar aqui em Conquista, eu vou estar na igreja. Eu disse: vai lá para a nossa igreja, louvado seja Deus. E ela disse: vou. E aí, bendito ao nome do Senhor, mais ou menos um ano depois, ele falou para mim, disse: aquela menina foi para a igreja e disse que quer ver o senhor, quer conhecer sua esposa. Eu disse: está na igreja? Está. E disse: já está noiva, você entendeu? Conheceu o irmão na igreja, e ele sempre vai lá, que ele tem algumas coisas lá ainda, lá em Vitória da Conquista, conversa, e disse: fala para o pastor que eu já tenho 2 filhos, tenho meu marido e Deus me honrou. Então o Senhor agraciou na vida dela, que eu fui parar, você entendeu, dentro na garagem daquele prostíbulo, para aquela menina aproximar e eu falar de Jesus para ela, e graças a Deus ela se converteu. Bendito o nome do Senhor nosso Deus. Então Deus agraciou na minha vida, Deus agraciou na tua vida. Então eu não tenho que ficar olhando para essa passagem bíblica e ficar dizendo: eu tenho que ser o sal da terra, o sal da terra tem que dar bom exemplo, o sal da terra tem que dar testemunho, o sal da terra não sei o que, tem que honrar o nome de Jesus. É isso e muito mais. Louvado seja Deus. O sal da terra é para honrar o nome de Jesus mesmo, é para dar bom testemunho mesmo, é para isso e aquilo, mas ser sal da terra é uma honra de Deus na nossa vida. Louvado seja Deus. Não é qualquer um que Deus chama para ser sal da terra, não. Não é qualquer um que Deus agracia, não. Bendito é o nome do Senhor. Então eu fui honrado por Deus, estou sendo honrado por Deus em ser sal da terra. E você também do mesmo jeito. Mas não é maravilhoso? O versículo 14 diz: vós sois a luz do mundo. Quando o irmão chegou aqui na igreja, que abriu a porta, foi ali no quarto, onde ficam os disjuntores, e cada disjuntor serve 3 lâmpadas dessa aqui, 3 luminárias dessa aqui. Então quando ele tocou, ele já sabe sendo que a primeira foi acendendo. Mas quando ele chegou, estava escuro. Quando ele acendeu a luz, as trevas foram embora. As trevas dissiparam. Louvado seja o nome do Senhor. As trevas dissipou, as trevas saíram. Quando nós fomos embora, que o porteiro for fechar a igreja, que ele tocar no disjuntor lá, vai apagar, as trevas voltam. Então muitas pessoas, louvado seja Deus, a gente sabe que nós precisamos ser luz. O que é ser luz? É ser crente de testemunho, ser crente de vergonha na cara, ser crente que honra a Deus, é ser crente que honra a palavra do Senhor, é ser crente que honra a sua igreja. Tem crente que diz: eu não tenho nada a ver com a igreja, tu não é crente não. Louvado seja Deus. Eu não estou nem aí para a minha igreja, tu não é crente não. Crente que é crente, que é luz, louvado seja Deus, ele tem amor pela sua igreja. Quando ele passa, diz um pregador que a nossa Assembleia de Deus é como a Coca-Cola. Em qualquer povoado que você entrar aí e pedir uma Coca-Cola, tem, louvado seja Deus. E a Assembleia de Deus, aí quando você vai andando por aí, cada povoado, às vezes só tem 2 casas, daqui a pouco você vê um templo ali, e você olha lá, está escrito lá na frente: Assembleia de Deus. E quando a gente vê aquele nome Assembleia de Deus, já gera no nosso coração aquela alegria. Olha uma das nossas casas. Meu filho, se tu não ama a tua igreja, descarta. Você não é crente, ou você aprende a ser crente. Se for para você ficar dentro da igreja, aprenda a amar a igreja.
Porque é a igreja que te levou a palavra, foi a igreja que levou Jesus ao teu coração, foi a igreja que investiu para tu chegar aos pés do Senhor, foi a igreja que somou, foi a igreja que jejuou, foi a igreja que fez campanha, foi a igreja que foi, bendito ao nome do Senhor. Não, mas foi Deus, mas através de quem? Deus chegou lá sozinho e disse: ei, não, o Senhor enviou a igreja. A Bíblia diz que a igreja é o canal de Deus na terra para Deus chegar à pessoa. Então a pessoa precisa da igreja para chegar a Deus. E é tão forte isso que eu vou te falar mais uma coisa. Tem gente que diz: eu só preciso de Jesus, eu não preciso de igreja, vai para o inferno. Eu não preciso de pastor, vai para o inferno. Ai daquele que confrontar a palavra do Senhor. Quem ama, quem tem essa visão, fica igual eu. Estou ansioso para ir para a convenção, porque eu fico 6 meses sem receber a mão do pastor Valdomiro na minha cabeça. Aí já estou doidinho para ir. Porque chega lá, eu não vou tomar o tempo dele, que é muito corrido para ele, mas eu fico de olho. Quando eu vejo ele pegando o corredor, eu atrás dele. Meu pastor, Pai do Senhor, a irmã Lourdes, a família está bem? Tá. Meu pastor, caminhando mesmo, coloca a mão na minha cabeça e me abençoa aqui, homem. Aí ele coloca a mão: Deus te abençoe. Eu disse: Pai do Senhor, Deus abençoe o Senhor. Já voltei lá para cá, tudo realizado, porque meu pastor é meu líder. E tem gente confundindo as coisas, dizendo: eu chego no céu sem pastor. Não chega, a Bíblia diz que não chega. A Bíblia diz: sujeitai a vossos pastores, porque eles velam pelas almas. Quando a Bíblia diz que o pastor vai comparecer diante de Deus para prestar conta a Deus por todas as almas que pastoreou, louvado seja Deus, é porque tem um negócio de Deus nessa coisa aí, não é do nada não. Louvado seja o nome do Senhor, não é do nada não. Ah, mas eu consigo chegar no céu sem igreja. Não chega não. E não é que eu sou radical não, eu estou provando sobre pastor e vou te provar sobre igreja. O Senhor Jesus diz: o que a minha igreja ligar na terra, está ligado no céu. O que a minha igreja desligar na terra, está desligado no céu. Quem consegue chegar no céu sem a igreja? Então tem uma hierarquia, existe uma hierarquia de Deus a ser seguida na terra por todos nós. Então nós encaramos essa hierarquia e obedecemos essa hierarquia, vamos só perder tempo. Não vai chegar no céu não. Louvado seja o nome do Senhor. Ah, eu casei lá, não precisei nem do pastor botar a mão na minha cabeça. Aguarde e espera a conta chegar, que um dia chega, eu duvido. E já a experiência de 33 anos, já vi muitos dizer assim, e lá na frente o casamento tropeçar, muita miséria, muita maldição. E o negócio pega. Não é para escravizar, é a Bíblia. Então essa questão da gente ser luz, eu não tenho que olhar só para o lado que eu tenho que dar bom testemunho. Eu tenho que entender que o Senhor agraciou na minha vida, me chamou, e ser luz para mim é uma honra. Ser luz para mim é uma honra. Representar Jesus para mim é uma honra. Ser luz é você representar Jesus. Louvado seja Deus. Nós não temos luz própria, mas o Senhor Jesus joga na nossa vida. O nosso semblante, a nossa vida resplandece sobre as pessoas, e as pessoas conseguem tomar gosto por Deus, tomar gosto pela igreja, pelo Senhor, tudo assim através da igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, a igreja do Senhor, ela é luz. A igreja do Senhor é para abrir o caminho, a igreja do Senhor é para dissipar as trevas, a igreja do Senhor é como um farol do carro para clarear o caminho, para que as pessoas possam chegar a Deus. Bendito ao nome do Senhor. Então isso para mim, ser luz, é honra para mim. Engrandecido
Bendito é o nome do Senhor. Ser luz não é só dever, ser luz não é só ter que dar testemunho, ser luz também gera gozo na minha alma, e eu digo a verdade, estou sendo útil no caminho do Senhor, estou sendo útil na obra de Deus, eu estou clareando o caminho para que as pessoas possam chegar a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Na ceia passada, eu disse aqui, Jesus quer curar nesta manhã. Um irmão que estava com a gente, louvado seja Deus, tinha um problema no joelho, que fazia anos que não conseguia dobrar o joelho, porque sentia dores demais. Mas naquela ceia passada, eu vou ver se um dia ele pode vir aqui contar o testemunho. Naquela ceia, ele esqueceu do joelho. Quando ele pisou o pé ali na porta, ele sentiu a presença de Deus e esqueceu da dor do joelho. E dobrou o joelho. Quando ele acordou para a vida, ele disse: rapaz, dobrei meu joelho e não senti dor. Terminou essa oração, ele chorando disse: o Senhor me curou. Então quer dizer, a igreja do Senhor, ela é sal. Ela é sal para dar gosto, ela é sal para conservar, ela é luz para clarear o caminho, louvado seja Deus. E isso cai sobre nós uma responsabilidade muito grande, isso é verdade. É uma responsabilidade muito grande sobre a nossa vida, mas também é muita honra. Louvado seja Deus. Jesus falou para mim e para você: vai lá e me representa. Quando Jesus disse para a gente ser sal, Jesus está dizendo: me representa lá, eu sou sal. Eu dou gosto. Louvado seja o sabor. Eu conservo. Mas essa obra é vocês que vão fazer. Vai lá e conserva. Vai lá e dá gosto. Eu estou fazendo o que? Representando Jesus. Que eu não posso ser sal sem a presença de Jesus na minha vida. De mim mesmo eu não consigo ser sal na vida de ninguém. Eu só consigo ser sal se o Senhor estiver na minha vida. Então eu estou apenas representando Ele. Louvado seja Deus. Isso é luz. Como é que essa luz é clarear o caminho, que é o caminho material, essa coisa toda? Não, é clarear um caminho espiritual para que as pessoas possam chegar a Deus, possam chegar onde Jesus. Aquele povo que está lá afastado de Deus, aquele povo ali está nas trevas espirituais, estão na escuridão espiritual, e quem está na escuridão não consegue ver o caminho, não consegue enxergar o caminho, não sabe por onde ir. Louvado seja Deus. Aí nós vamos clareando o caminho, iluminando o caminho para essas pessoas, mas essa luz não vem de nós mesmos, essa luz nós recebemos de Deus e passamos para as pessoas, e aí a gente consegue levar as pessoas até Jesus. Então ser luz na terra, ser luz na terra é clarear o mundo espiritual, é ajudar pessoas a chegar a Deus, é ajudar pessoas a aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Que Deus em Cristo te abençoe. Nós vamos orar, encerrar em nome de Jesus o nosso culto. Louvado seja Deus. Não colocou o nome de ninguém na prancheta como descrente, mas se tu chegou depois que o menino levou a prancheta ali, e tu chegou e tu ainda não é crente, sentiu de Deus de ficar crente e aceitar Jesus, eu te convido para vir à frente. Se tem alguém no nosso meio que ainda não é crente e quer receber Jesus, venha cá enquanto a igreja ora, enquanto a igreja intercede. Tem alguém nesta noite? Não tem. Que Deus em Cristo te abençoe. Pois vamos orar, fica de pé e vamos em nome do Senhor Jesus. Na reunião de sábado nós combinamos, louvado seja Deus, que
A inauguração da igreja de Cajazeiras vai ser dia 1º de agosto, viu? Foi colocado em reunião na ata. Dia 1º de agosto vamos estar lá em Cajazeiras para fazer a inauguração daquela casa para a glória do Senhor Jesus. Aqui está, você entendeu, o bilhete do sorteio que vamos fazer para arrecadar fundos para ajudar lá a casa do vovô, e que você pegue e venda, você entendeu, esclarece, mostra para as pessoas, explica para as pessoas por que nós estamos vendendo, por que nós estamos pedindo ajuda, que é para ajudar a casa do vovô. Não temos convênio, você entendeu? Lá em Mantive tem mês que o que entra não dá para pagar as despesas, você entendeu? Então é preciso estar ajudando, a gente correndo atrás, mas graças a Deus está andando, nós não estamos enrolando ninguém, está bom demais. Mas temos que comprar essas coisas, fazer mais um monte de coisas, e aí precisamos fazer esse festival em nome de Jesus. Então dia 11 nós vamos estar aqui gastando um dinheirinho, você entendeu? E ajudando lá em nome do Senhor. Pois vamos orar. Quantos necessitam de oração? Eu também e a minha casa necessitamos das vossas orações, viu? Querido Deus, agradeço o Senhor por esta palavra. Peço ao Senhor que essa palavra fique aqui no meu coração e me ajude, Espírito Santo, a colocar em prática. Eu preciso ser mais salvo, eu preciso ser mais luz para ajudar outras pessoas a chegar a Deus, meu Deus, e para saborear, para conservar, para iluminar. Eu preciso ser mais, meu Deus. O Espírito Santo me ajude a ser mais do que eu estou sendo, para ajudar pessoas a conhecer a Deus. Pai, visita esses irmãos que levantou as mãos, levantaram as mãos aí, Pai, pedindo oração em favor de si ou dos seus. E eu peço ao Senhor que, por misericórdia, visita esse irmão. Se for enfermidade na vida desse irmão, cura esse irmão. Se for problema, resolve esse problema. E peço ao Senhor que coopera comigo e confirma a minha oração na vida dessa pessoa, desse irmão, dessa irmã, com a bênção que ele está pedindo. Dá-nos um retorno abençoado, um sono tranquilo, e em nome de Jesus oramos ao Senhor. Amém e amém. Que o amor de Deus, a graça de Jesus, a comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus estejam com todos vós. Quantos podem dizer amém? Amém. Deus te abençoe.